explica para a gente, a Prefeitura tem feito reuniões, né, para definir a questão dos ônibus, que é uma dúvida da população. Dessas reuniões, o que já ficou aí decidido, o que se está decidindo nessas reuniões? Bom, relacionado ao transporte intermunicipal e interestadual, com a inauguração e entrega, né, do equipamento que a gente conhece como Rodoshopper, a rodoviária do município de Guarapari. Tem ocorrido algumas reuniões desde o início do ano de 2015 para tratar, né, das questões relacionadas aos itinerários, né, as partidas e chegadas das linhas que operam no sistema de transporte no município de Guarapari, que nós conhecemos como Alvorada, Planeta, Sudeste e Itapemirim. Outras empresas que operam, mas com menos repercussão dentro da nossa cidade. Na última semana, as reuniões se intensificaram e foram definidos já que parte dessas linhas e horários vão partir da nova rodoviária. E algumas, ainda nesse período de transição, continuarão partindo do atual terminal Ipiranga Dom Bosco, assim que é conhecido, no bairro Ipiranga. Pensando e preocupado com a população, o prefeito definiu que vai ter um período para que a gente passe por essa adaptação e até mesmo adequação dos usuários de transporte. Já tem assim, a gente já pode falar, por exemplo, a população quer saber, principalmente o trabalhador, a gente já havia conversado sobre isso, já tem alguma definição, por exemplo, de algum horário específico que sai do Ipiranga e algum outro horário específico que vai sair da rodoviária? Isso já está sendo definido. Já existe algumas definições e determinações da Prefeitura. Estamos aguardando apenas o retorno de algumas empresas para fazer o desfecho, né, e a definição da ampla divulgação e conhecimento à população e os usuários de transporte, levando em consideração os principais horários de deslocamento dos trabalhadores da nossa cidade para outros pontos da própria cidade e também fora dentro do município, porque nós estamos falando de um transporte intermunicipal, de conhecimento que 70% dos usuários de transporte intermunicipal é formado por trabalhadores que vão para outros municípios limítrofes, vizinhos a Guarapari. Continuando aqui a entrevista com a Edmar. Edinho, a dúvida da população com relação à saída dos ônibus e o itinerário dentro da cidade. Por exemplo, saiu do bairro Ipiranga, o Alvorada, né? É o Dom Bosco e Ipiranga. Saiu do bairro Ipiranga, passa por Muixaba, aeroporto e vai seguir sentido Vila Velha e Vitória. Como é que fica essa questão agora? Como é que vai ficar? Bom, primeiro eu vou explicar sobre o transporte de algumas empresas que operam esse sistema, como por exemplo a Planeta. Ela parte do terminal Ipiranga, passa pela ponte de Guarapari, via Francisco Vieira Passo, Everson de Abreu Sodré, no Extra Center, ele pega via Sesc e volta para João de Santos Neves. Então a mudança é que a gente está propondo e discutindo com a empresa que ele passe pela ponte e já diretamente pela João de Santos Neves, sentido rodoviária BR-101, porque esse transporte que a Planeta faz é exatamente via BR. Com relação à Alvorada, vai ter alteração também do itinerário, os ônibus vão partir lá do terminal do Ipiranga, pela ponte, João de Santos Neves, via Sesc, retornando pelo bairro Aeroporto, fazendo seu trajeto, né, Jardim Santa Rosa, Perocão, Santa Mônica, Setiba, Vitória. Então, só para entender, desculpa te interromper, então ele vai vir do Ipiranga, pega João de Santos Neves, entra no Sesc e segue sentido aeroporto. Ele não passa ali por dentro de Muixaba, na Everson de Abreu Sodré, ele não passa ali não. Então, né? Perfeito, isso vai em contra ao plano de mobilidade urbana que o município discutiu com a sociedade. Nós sabemos que um dos principais gargalos que a cidade tem em relação ao trânsito nessas duas, essa rodovia do Sol, esse trecho conhecido como Everson de Abreu Sodré e Francisco Vieira Passo. Então, pensando nisso, o município então já está fazendo essa alteração. É bom considerar que em algum horário o ônibus parte do terminal do Ipiranga. No outro horário, ele vai partir da rodoviária,
mas ele sai da rodoviária, vem pela João de Santos Neves, passa pelo Via Sesc, entra no bairro Aeroporto e dá sequência pela Rodovia do Sol. Então, nós temos aí essas duas mudanças, tanto na Planeta quanto na Alvorada. Até então, as reuniões que vocês têm feito, nesse sentido, né? Sai do bairro Ipiranga alguns horários, outros horários saem da rodoviária, um vai pela BR-101 e outro pela Rodovia do Sol, é isso? Perfeito. A gente ainda não vai anunciar os horários, o prefeito ele vai decretar essas definições, né, através do instrumento conhecido como decreto do prefeito municipal de Guarapari, para que possa oficializar o Departamento de Estrada de Rodagem, o DR, que é responsável, né, para discussão e concessão das linhas de transporte intermunicipal. Com isso, nós também estaremos comunicando a ANTT, que é a Agência Nacional de Trânsito e Transporte, para que a gente possa ter a operacionalidade das linhas de transporte no município de Guarapari, ora partindo da rodoviária, que foi entregue à população, e ora do terminal Ipiranga, por um prazo que ainda vai ser definido pelo prefeito. Esse decreto ainda não tem previsão? O decreto ele está praticamente elaborado, né? Só está aguardando mais uma rodada de discussão junto às empresas para que a gente possa publicá-lo. Eu creio que no início agora já do mês de outubro, desculpa, né? Outubro. Edinho, a questão é a rodoviária dia 1º, né, começa a funcionar efetivamente, é isso? Tem um prazo, a partir do momento que for decretado, para que as empresas possam operacionalizar com a publicação do decreto. Até porque, publicado o decreto, o compromisso da municipalidade, do prefeito Orly Gomes, é da ampla divulgação e conhecimento à população para que as pessoas não sejam surpreendidas com essas alterações que estão sendo previstas. E com relação a essas mudanças, elas já vão começar junto com a nova rodoviária ou vai ter um prazo de adaptação? Olha, como eu disse anteriormente, a rodoviária ela foi entregue, tem um prazo agora para formalizarmos essas questões que trata-se de documentações, parte burocrática, para a sua operacionalidade. Com a publicação do decreto, ele provavelmente vai definir os prazos para que toda a população tenha conhecimento. Então ainda não tem um prazo específico, mas as mudanças estão praticamente definidas, né? O prazo da sua operacionalidade, provavelmente, assim, que já vai começar a ter algumas linhas, né, partindo da rodoviária, deve ser no máximo aí em 30 dias.